A decadência do Byakugan. Naruto Verso, vem comigo ver qual é que é desse vídeo e se falar bobagem, ó a peixeira aqui, ó arrombado. Dá teu like, vem. Porque o Byakugan foi esquecido durante o desenvolvimento de Naruto, será que o clã Hyuga não merecia mais o destaque que tinha em Naruto clássico? Eu sou Iskador. Isso aqui, Scanor, é o que eu mais odeio em Naruto, mano. Uma das coisas, tá? A dor que eu sinto no coração do Kishibe Miyamoto de ter deixado o Byakugan de lado. O Byakugan, ele é um poder simples. Ele é um olho muito simples. Mas o hype e a moral e o mistério que tinha no clássico desse olho, desse clã, o clã Hyuga, era tão grande que fazia a gente achar que esse olho, talvez a culpa seja da gente por achar que o Byakugan era um olho importante. Que o Byakugan sim é um olho importante, lembrando que o Byakugan é o olho de um Otsutsuki. E os Hyuga só tem esse olho porque eles são descendentes diretos lá dos Otsutsuki da Lua. Do Hamura Otsutsuki, irmão do Haguron Otsutsuki, filho de Kaguya Otsutsuki. Que são filhos do Tenji, que comeu a Kaguya e honrou o legado do Vomax, né? A questão é que o Byakugan, velho, é um poder, sim, zica, mas perto do Sharingan, em número de habilidades, não tem nada, não faz nada, pai. É fraquinho. No vídeo de hoje vamos falar sobre o esquecimento do Byakugan durante a história de Naruto. Então, sem mais delongas, bora começar! É um fato que a partir de Naruto Shippuden, o Byakugan foi pouco explorado e até mesmo deixado de lado ou ignorado pelo autor. Vemos que outros dojutsus, como o Sharingan e o Rinnegan, tomaram completamente a cena durante a maior parte da história, o que é bem diferente quando voltamos a analisar os destaques desse dojutsu do clã Hyuga durante Naruto clássico. Nesse tempo, o Byakugan era tido como um dom extremamente poderoso, e os principais representantes dos Hyuga com destaque na época eram Hinata e principalmente o grande gênio e prodígio do clã, Neji. Todos tinham Neji como um dos genins mais poderosos da época, o que realmente é uma verdade. Em Naruto clássico, temos um desenvolvimento excelente do Byakugan, e vamos relembrar alguns momentos de destaque desses olhos. Uma das primeiras vezes em que vimos o Byakugan foi durante os exames Chunin, primeiramente na prova escrita e depois na etapa da Floresta da Morte, em que Neji ativa seu dojutsu contra os ninjas da Vila do Som. Todos ficam surpreendidos com seus olhos nesse momento e posteriormente vemos toda a habilidade do Byakugan na luta entre Neji e Hinata, nas etapas classificatórias dos exames Chunin. Atenção, atenção! É o carro da rua passando aqui no teu ovo, pedindo para que o senhor se inscreva aqui no canal. Moralize a gente para que a gente possa chegar a 225 mil inscritos até o Natal. Ho, ho, ho! Ajude a gente, seu arrombado. E essa luta é muito bem desenvolvida, onde nos é apresentada a história e organização do clã Hyuga. Para quem não conhece a história, o clã Hyuga é dividido entre a família principal, de que Hinata faz parte, e a família secundária, de que Neji faz parte. Por que o Neji foi crescer? Porque, mano, sabe, tá ligado aquele teu amigo, que era pica, aquele amigo, primo, qualquer um, que era criança e era pica, mano, o cara inteligente, isso aí vai crescer e vai ser bolado demais. Todo mundo falava na família, essa era a esperança da família. Ele tem um braço bolado, ele é pica, mano, ele é pica, inteligente. O cara cresce e vira maconheiro. É isso que é o Neji, pô. O Neji cresceu, foi pro Shippuden e virou um cu de cachorro, um inútil. Ele virou inútil, mano. Tá entendendo? Que decepção que foi tu achar assim, igual, pô, se o Neji já era pica lá no clássico, agora ele vai crescer. Pra que ele vai crescer? Pra que o Neji foi crescer? Ele era mal, ele era centrado, ele treinava pra caralho, tinha um objetivo, queria honrar a família dele. E o Neji era quem carregava o Byakugan. O legado do Byakugan era carregado pelo Neji, assim como o legado do Sharingan foi carregado pelo Sasuke. Por isso que o Sharingan cresceu tanto, porque o Sasuke é um dos protagonistas. O Neji carregava o Byakugan nas costas, então ele era o representante do Byakugan. Tá entendendo? Se fosse a Hinata, porra, a gente estaria fudido. Não, era ele. Ele era o cara que era foda e tinha um Byakugan. Tá entendendo? E aí ele carregando esse legado pra nós da obra, no momento que o Neji para de ser desenvolvido e é esquecido, o Byakugan fica junto, porque o Byakugan é tão foda que ele tem habilidade simples. Ele vê chakra, normal, vê os pontos de chakra, assim como o próprio Sharingan também vê.
Os pontos de chakra. Só que o Byakugan ele vem 360 graus e vê numa amplitude maior, tá ligado? Coisa que o Sharingan não consegue fazer. O Sharingan é meio limitado na questão de ver em distância. O Byakugan vem em distância em 360 graus. É mais ou menos isso, mano. Porém, por que ele era foda? Porque ele tava num clã que tinha uma Kiki Genkai de expelir chakra. Os Hyuga conseguem expelir chakra dos dedos, do corpo no geral, né? E eles desenvolveram o punho gentil, usando as habilidades do Byakugan de enxergar os pontos de chakra com a sua habilidade de expelir chakra. É por isso que é tão foda. E eles desenvolveram uma técnica de luta, que o estilo de luta é muito foda. É tu ir acertando os pontos de chakra, onde tu vai bloqueando os pontos de chakra e a pessoa fica sem poder lutar, porque não consegue manipular o chakra. Isso é muito foda. E o jeito que eles lutavam, o olho branco, aquelas veias no olho, e o Neji com aquele design dele, aquela roupa foda que ele tinha no clássico, no Shippuden, ele virou um merda. Tá ligado? Se o merda, que o cara que mais foda, que usa aquele poder e vira um merda, o poder é esquecido. O Kishimoto tentou fazer uma redenção com esse olho, lá e depois, no final de Naruto, quando ele trouxe o Tessengan. E aí tentou se redimir, mas ele é tarde demais, tá ligado? Aí... Em que nesse caso, a secundária é obrigada a dar a própria vida para proteger e servir a membro da família principal, secundária, sendo controlados através de um selo colocado em sua testa. A ideia de Neji ser o maior prodígio do clã Hyuga, mesmo pertencendo à família secundária, traz um contraste muito bom em seu desenvolvimento, principalmente quando vemos sua revolta e indignação contra Hinata, a qual pertence à família principal, porém não demonstra todas as habilidades e maestria com Byakugan como Neji. Ainda na luta entre Neji e Hinata, conhecemos as habilidades do Byakugan de poder enxergar os pontos de chakra de seu oponente e atacar com seu taijutsu chamado de punho gentil ou punho suave, em que o usuário usa o próprio chakra colocado em seus ataques para atingir esses pontos de chakra de seu oponente precisamente, alterando o fluxo de chakra de seu inimigo, o que é uma habilidade muito versátil e poderosa, mas que infelizmente não foi muito explorada depois da saga clássica. Outros momentos em que vemos o Byakugan em ação durante Naruto clássico é na luta entre Naruto e Neji, nas semifinais dos exames Aí que começou Chunin. a merda, né, mano? Aqui conhecemos a habilidade chamada rotação, em que Neji gira criando uma barreira de chakra capaz de repelir os ataques de seu oponente e atacá-lo ao mesmo tempo, além das 8 trigramas, 64 golpes, que é uma série de ataques do punho suave que acertam os 64 pontos de chakra no corpo de seu oponente. Nessa luta, também há um aprofundamento na história dos Hyuga e um desenvolvimento incrível de roteiro para o clã e para o personagem Neji. Mais pra frente, temos uma das melhores, se não a melhor luta de um usuário do Byakugan em toda a série de Naruto, que acontece no arco de resgate ao Sasuke. Nessa luta, Neji enfrenta um dos membros do Quarteto do Som, Kidomaru, que utiliza técnicas baseadas nas características de aranhas, criando teias, invocando aranhas gigantes e também criando armas poderosas com sua teia. Neji é o único que possui a habilidade de se livrar das teias de Kidomaru, pois consegue ver o chakra corrente nelas e cortá-las no ponto exato. Além disso, ele pode ver o acúmulo de chakra no corpo de Kidomaru antes que ele utilize suas habilidades, e assim prever os seus próximos ataques. Neji também consegue evitar ataques ao seu redor utilizando a rotação e sua visão de quase 360 graus na distância de aproximadamente 50 metros. Lembrando que o Neji ele aumenta essa distância depois, se não me engano vai quase 1 quilômetro de raio. O raio, olha, o raio é tudo isso aqui, tá entendendo? Aqui ele era 50 metros no clássico, né? Quando ele era guri ainda. Mas, mano, esse design dele aqui me pega pra caralho. Como mencionado no mangá. Era muito foda. Mas Kidomaru descobre sua fraqueza. Um ponto cego localizado atrás do pescoço de Neji, que faz com que ele não consiga ver ataques vindos de determinada direção e tenha dificuldade de desviar deles. Porém, no fim Neji consegue vencer o combate, se deixando ser acertado por uma flecha quase letal de Kidomaru para que pudesse imobilizá-lo, passando seu chakra através da teia de seu oponente e acertando seu golpe final. Realmente, a luta de Neji contra Kidomaru
foi sem dúvida a luta mais icônica de um usuário do Foi. Byakugan que vimos em Foi a toda melhor. a obra. Foi a melhor. Bom, depois de recapitularmos Vou te falar aqui. Neji é o representante máximo do Byakugan na obra de Naruto inteira. Mais até mesmo do que os próprios Otsutsuki. Representante, o cara que de fato usou o Byakugan. De fato, o cara que foi assim, ó, surreal. Nem o Otsutsuki fez o que ele fez. Não tô dizendo que ele é mais forte que o Otsutsuki. Presta atenção, verba. Presta atenção, um pouquinho de sacola aí. Não queima aqui agora. Presta atenção. O Neji, ele é obviamente mais fraco que o Otsutsuki, mas como representante do Byakugan, ele é o maior. Ele é o que mais usou, ele é o que mais explorou dentro da obra. Entendeu? Que foi mais mostrado realmente o cara do Byakugan. Nem o Otsutsuki fez o que ele fez, tipo, usou muito o poder. Ele usou aquela questão de expelir chakra, rotação, 8 trigramas. Mano, o jeito de lutar dele era muito foda. O design dele, ele é o cara. Ele é o cara, mano. Muito aquele cabelo comprido dele aqui, ó. Depois aquela roupinha, mano, aquela roupinha do Shippuden dele é muito ruim. É feio, ele ficou ruim. Simplesmente eu acho que o Kishimoto foi o seguinte: vou apagar esse cara. Vou deixar ele. Foi apagando até. O Kishimoto não gostava do Neji. Vou falar a verdade. O Kishimoto não gostava. Pra fazer o que fez com o Neji, porque os outros caras todos, mano, ele foi, melhorou um pouquinho, botou uma roupinha. O Neji, mano, era muito foda. Eu acho que o Neji era até um problema pro Sasuke, porque assim, ó, se for pensar como o antagonista era o Sasuke, mas o Neji tava sempre ali, velho, tão foda quanto o Sasuke. O Neji era tão foda em design, estilo e poder quanto o Sasuke. E ambos tinham um doujutsu. E aí, se o Neji ficar brilhando demais, a galera vai ficar dividida. Então, o que o Kishimoto fez? Estou inventando, tá? Isso aqui é teoria da conspiração. Illuminati. Illuminatimente, ele baixou o Neji pro Sasuke continuar brilhando e ser foda. Porque o Sasuke é foda, sempre foi. Mas o Neji também era muito foda. Agora tu imagina o Neji grande, com aquele jeito foda. Mano, pô, o Sasuke ia ficar prejudicado. Tá ligado? Porque o Neji era quase um Sasuke da vida. Com poderes diferentes. E na minha opinião, o Neji era melhor que o Sasuke. Como personagem. Muito melhor, na minha opinião. Qual é a tua? Comenta aí. desenvolvimento do Byakugan em Naruto clássico, vamos analisá-lo no Shippuden. E, infelizmente, é aqui que o esquecimento do Dojutsu começa a acontecer. No arco de resgate ao Gaara, a primeira aparição do Byakugan é quando Neji utiliza para buscar oponentes próximos ao time Gai. E é justamente o combate entre o time Gai e um clone com 30% do poder de Kizame. O Byakugan é utilizado para ver quanto chakra o suposto Kizame possui. E pela primeira vez, vemos uma das novas habilidades de Neji, as 8 trigramas palma aérea. Esse ataque cria uma onda de vento que atinge o oponente à distância, quebrando um pouco a ideia de que usuários do Byakugan só conseguem acertar seus inimigos a curtas distâncias. Bom, mas nessa luta, o desempenho do Byakugan é meio decepcionante, já que o prodígio Neji é pego simplesmente por um clone de água de Kizame, que utiliza o jutsu da prisão de água. Tudo bem que depois de um tempo, Neji consegue se libertar da prisão, mas isso só acontece depois que Gai começa a combater Kizame sozinho. Mano, o Gai é muito foda. Mano, ele cria fogo só dando soco no ar, mano. Tá ligado? Esse time é o melhor time. Tem a minha deusa, tem o meu rei universal, Rock Lee, o meu amor, Neji, e o meu mestre Gai. Eu devia estar junto com eles, esse time, porra. É o time mais foda. Time do meu coração tá aqui, ó. Não tem como, esse time é muito Ainda foda. Nesse arco, temos outra ação relevante do Byakugan de Neji, como visualizar a localização dos selos da barreira do esconderijo da Akatsuki, ver os acontecimentos de algumas lutas à distância e identificar previamente uma das explosões de Deidara. Mas em questão de combate, temos apenas a luta de Neji contra seu próprio clone, que convenhamos ser totalmente esquecível, uma vez que só serviu para que o time Gai não pudesse chegar aos membros da Akatsuki. Depois do arco inicial de Shippuden, o Byakugan é utilizado um pouco mais para frente no mangá, mais especificamente no capítulo 357, em que Hinata utiliza para verificar o corpo de Kabuto e seu nível de interação com o poder de Orochimaru. Mais adiante, Hinata o utiliza novamente no capítulo 395, enquanto vários dos ninjas de Konoha estão sendo atrasados por Obito.
para que não cheguem até o local onde Sasuke e Itachi estão batalhando. Hinata utiliza seu dojutsu para verificar se um dos ataques de Shino fez efeito em Obito, e depois para localizar onde está ocorrendo o combate entre Sasuke e Itachi. Nesse momento, temos até um possível furo no mangá, como Hinata, utilizando seu Byakugan, não viu o rosto de Obito por trás da máscara, como ela não notou que o chakra do olho dele era muito semelhante com o do Kakashi. Ela é burra. Bom, isso também é conteúdo para um próximo vídeo. Peço desculpa aqui, então fiquei irritado, porque essa bicha aqui é burra, só isso, deu, passou. Não viu nada, ela não sabia identificar que o Sharingan... Mano, o Uau conseguiu identificar um Sharingan lá do Shisui. Ele viu o Shisui uma vez na vida, conseguiu identificar o Sharingan do Shisui no Danzou, Uau, que usava o Byakugan, que nem era dele, nem Ryuga ele era. Ele era de Kirigakuri, ele roubou o Byakugan, tá entendendo? Ele conseguiu, e essa coisa aqui não, mano. Porra, né? Tô te falando, o Neji era o pica. Quando tiraram o Neji da jogada, começaram a baixar o cara, começaram a fazer mal pro cara, deixar o cara sem moral nenhuma, aí morreu o Byakugan, porque o Byakugan já não era um bagulho muito foda. Ele tinha um design legal, porra veia, o jeito de lutar, era um contexto no Neji. Agora em qualquer outro cachorro, mano, essa aqui, por exemplo, pô, tá de sacanagem. Adiante, no arco de Pen, vemos o uso do Byakugan por um Hyuga para identificar a chegada de Naruto no campo de batalha. Aí virou isso aí, ó. Depois, temos as cenas em que Hinata tenta utilizar suas habilidades para salvar Naruto durante sua luta contra só Pen, serviu pra que nada. apesar de ser um momento marcante na Bonito, história... Nossa, olha, isso aqui é lindo. Olha como os membros do clã Hyuga são bonitos, mano. É legal de ver. Olha isso aqui, coisa linda. Olha que coisa linda isso aqui. O Neji, mano, o da Hinata é mais bonito, né? É mais de mulher, né? Uma coisa leve e tal. O do Neji era, porra, uma maldade assim, ó. Parece que é um olho que lá ele, já vou dizer um lá ele aqui, vai penetrando em ti, gostoso, e vem penetrando, pô, tá ligado? É um olho que, mano, olha que design foda, mano. Porra, Kishimoto, vou ter que ligar pro Kishimoto aqui, pera aí. Tu tá de sacanagem, Kishimoto. Porra, como é que tu esquece o bagulho mais pica que tinha, mano? A erva? Só pode, né, mano? Como é que tá a família aí? Como é que tá os guri? Tá bem? Então tá, deixa eu terminar o vídeo que a galera tá me esperando aqui, tá bom? Ele falou que é erva, pô. O cara tem que parar com isso, mano. Parar de queimar. Infelizmente, não desenvolve Olha que muito coisa sobre linda, o dojutsu e sua efetividade em combate. Aqui vemos pela primeira vez a nova habilidade de Hinata, Punho de Leões Gêmeos, Punho de em cocô. que ela cobre Pô, suas mãos passa a com mão na chakra bunda e passa no a mão na... formato de leões para Deixa atingir seu oponente, mas que teve zero impacto durante a luta, apesar... Era mais fácil ela ter passado a mão na bunda com cheiro de bunda e passar no nariz do cara que ia fazer mais efeito, tá ligado? Tá suado, tu tá suado, sujo. Passa a mão no chobongo e bota no nariz do cara aqui, ó. 1, 2 vezes ali o cara já fica meio abalado e o Naruto já vinha fazer a moral ali. de ser uma técnica com design excelente, na minha opinião. O próximo momento que o Byakugan é utilizado é no arco da reunião dos 5 Kages, isso que eu falei pra vocês. em que Ao, um dos guarda-costas da Mizukage, utiliza seu Byakugan transplantado para notar que Danzou está tentando utilizar o Kotoamatsu Kami, o famoso genjutsu de Shizui Uchiha, para afetar as decisões de Mifune, líder dos samurais. Aqui é interessante notar que o Byakugan é sim um dojutsu importante para o mundo ninja, afinal, Ao não teria transplantado um Byakugan em si mesmo se o dojutsu não fosse relevante. Outro fato importante é vermos que o Byakugan de Ao funcionou para reconhecer o uso do olho de Shizui que estava com Danzo, sem nem mesmo o Sharingan estar à mostra, mas sim com faixas que o cobriam. A partir desse ponto na história, temos algumas aparições do Byakugan por figurantes para algumas funções simples, como a identificação de esconderijos, inimigos e armadilhas, porém, nada que tenha causado um impacto muito grande na história. Por isso, não vou entrar em detalhe nas aparições. E finalmente, temos a última aparição relevante do Byakugan antes de vermos seu uso pela Kaguya no arco final. No capítulo 614, Neji e Hiashi se colocam para proteger Naruto e utilizam a rotação para impedir que os ataques do 10 Caudas o atinjam. Depois disso, o 10 Caudas começa a lançar uma chuva de espinhos,
e a rotação de Chuva de Neji madeira. não é capaz de contê-los, por Tipo, conta do grande volume de ataques consecutivos, como é dito por ele no mangá. Hinata e Hiashi também dão suporte, desviando os espinhos e até mesmo contendo ataques diretos de uma das caudas do Jubi. Porém, depois desse momento, temos a fatídica morte de Neji, em que ele se coloca na frente de uma chuva de espinhos e é atingido no lugar de Hinata e Naruto. Essa cena é uma das mais polêmicas de toda a obra e tem o objetivo de fazer um vídeo sobre isso. Mas adiantando um pouco o assunto... Por que o Naruto não curou ele? Naruto, seu cachorro. Por que tu não curou o cara, mano, com o poder da Kurama? A gente viu a porra da tua filha curando lá o guri que foi atravessado ao meio. Lá aqui em Boruto. Ela curou o cara, mano. O Neji, mano, era só, mano, 3 madeirinhas, pô. Ai, de sacanagem, que ódio dessa cena. Eu não vou ligar pro Kishimoto de novo, porque senão vou mandar ele remover o Neji da história naquele momento, do jeito que foi feito, não fez o menor sentido. Não fez, Bom, não fez. Agora que vimos todas as aparições relevantes do Byakugan ao longo da história de Naruto Clássico e Shippuden, podemos falar sobre o esquecimento dessa habilidade ao longo do tempo. Ai, de sacanagem. Em Naruto Clássico, temos um desenvolvimento perfeito para o Byakugan, com lutas que realmente impactam na história e desenvolvem personagens, além de mostrar toda a questão política e organizacional do clã Hyuga. Um bagulho legal, mano, é que tá vendo aqui Porra, esqueci o nome dela, mano. Caralho, a mulher da Suma, porra. Que tentou botar o Itachi no Genjutsu. Kurenai. Tem um vídeo aqui no canal, ó, antigo já, mas muito bom, sobre o olho da Kurenai, se é um suposto Sharingan ou um pseudo Sharingan. A galera teorizava muito isso. E sempre teve, porque o olho dela é diferente, parece um Sharingan. Eu fiz um vídeo explicando tudo sobre o olho dela, sobre ela, sobre o clã dela. Mano, tá pica, tá? Só foi dizer isso. Quão valioso o Dojutsu é para Konoha e para todo mundo ninja. Temos personalidades de personagens como Neji e Hinata muito bem conectadas com as habilidades de seu clã. E temos até comparações diretas entre os Hyuga e os Uchihas, gerando aquela dúvida: será que o Byakugan é mais forte do que o Sharingan? Se Sasuke lutasse contra Neji, quem sairia vitorioso? Bom, pelo menos quando eu assistia Naruto Clássico, quando eu era mais novo, eu me perguntava isso. Eu já fiz essa luta aqui no canal. Já em Shippuden, infelizmente, quando vemos o Byakugan, ele é apenas utilizado como uma ferramenta de autoexplicação dos acontecimentos. De falar, o Sasuke vence o Neji. Há vários momentos em que algo está acontecendo em determinada distância e temos um usuário de... Talvez no clássico o Sasuke tivesse problema com o Neji por causa da velocidade, porque no clássico, dependendo da fase do Sharingan do Sasuke, ele até não teria tanta habilidade pra desviar. Mas depois que ele pega a terceira Tomoe, ele prevê movimentos e antecipa os golpes, mano. Então ele consegue, tá ligado? Então ele talvez não fosse tão eficiente quanto o Sharingan. O Byakugan, porque o Byakugan não é tão eficiente pro nosso amado querido Sharingan? Pela forma de lutar do Hyuga. O Hyuga luta no Taijutsu, mano. E no Taijutsu tu tem que chegar perto do cara e bater no cara. Você vai bater no Uchiha, o cara antecipa o movimento, pô. Então ele vai saber e tal. Claro que vai ser um problema pra ele vai ter que gastar chakra pra caralho. Não é tanto assim, é Taijutsu. Claro que vai sofrer. O Sasuke ia sofrer pra caralho. Ainda assim eu vejo o Sasuke vencendo. De Byakugan, que está lá somente pra fazer comentários e informar os personagens sobre o que está acontecendo. Tudo bem que essa é uma das principais funções do Byakugan, mas e as outras habilidades? Elas são tão irrelevantes assim? Com certeza, elas poderiam ser melhor exploradas e até mesmo serem criadas novas habilidades para os Hyuga. Se compararmos o desenvolvimento do Byakugan com o do Sharingan ou do Rinnegan, vemos que o Byakugan foi realmente deixado para trás pelo autor, mesmo tendo um potencial de evolução enorme. Afinal, a origem do Byakugan é a mesma do Sharingan ou do Rinnegan. Ele surgiu na Terra junto com Kaguya Otsutsuki quando realizou o Tsukuyomi infinito pela primeira vez, assim como o Sharingan e o Rinnegan. Além disso, o Dojutsu também foi passado adiante, sendo herdado por Hamura, o irmão do sábio dos 6 caminhos, Hagoromo, e posteriormente sendo característica única do clã Hyuga. Penso que a partir do momento em que suas origens foram semelhantes, o Byakugan também poderia ser desenvolvido como foi com o Sharingan e o Rinnegan. Afinal, o Sharingan, que no início da história já era bem apelão, teve uma evolução gigante em Shippuden, ganhando habilidades insanas
como Susanoo, Amaterasu, Kamui, Izanagi, Izanami e diversas outras. Tem até o Sharingan azul, mano. Mano, dá uma olhada aqui no canal e pesquisa Sharingan azul. Porra, tem tudo, tem essa porra, mano. Aumentaram imensamente os níveis de poder em Naruto. Fora isso, quando pensamos em Shippuden e em feitos de usuários do Byakugan, infelizmente, não nos vem em mente nenhuma luta marcante ou feito grandioso. Na verdade, o que nos vem em mente é a morte de Neji, que sinceramente não faz nenhum sentido na obra. Bom, o Byakugan realmente merecia mais. E sim, foi totalmente esquecido durante o desenvolvimento de Shippuden. Mas já que falamos sobre o desenvolvimento de doujutsus na obra, você acha que o Sharingan foi bem desenvolvido em Naruto? Foda demais, canalzinho pica, mano. Naruto Verso, o cara é bom. Tá lá que você no canal e até o próximo vídeo.